me fez pensar que, talvez, quando alguém sofra um abuso sexual na infância, essa pessoa só se dê conta do que aconteceu quando se torna adulto. Um desabafo sobre a adultização, já que esse é o assunto do momento. Ontem, para fazer esse último vídeo que eu postei, eu tive que fazer muita pesquisa de imagem, assistir muitos vídeos. Tudo sobre os programas de TV antigo. E para ser sincero, foi uma das pouquíssimas vezes que eu assisti aquilo enquanto adulto. Ainda mais agora, depois de quase 20 anos sem ir ao Brasil. E eu me senti muito desconfortável. Porque foi a primeira vez que eu olhei para aquilo com um olhar crítico, com um olhar de adulto. Porque quase todas as vezes que eu assisti aquilo, eu também era criança e não tinha muito noção das coisas. E agora, como adulto, olhar para aquilo tudo me gerou um desconforto muito grande. Quase que como uma revolta, para falar a verdade, por ter sido exposto àquilo tudo quando ainda era uma criança. Quando a minha mente era pura e não precisava desse tipo de influência. E assistir outra vez o programa da Xuxa, da Mara, da Angélica, com aquelas roupas curtas, tudo era muito sensual. As brincadeiras que eram feitas com os convidados, dando em cima dos artistas que iam ali. Por mais que fosse brincadeira, mas não era para criança. Por que tinha que ter isso? Assistir o Gugu perguntando para garotas de 5 anos de idade se elas tinham namorado. Quem faz esse tipo de pergunta para uma criança? Me fez pensar que, talvez, quando alguém sofra um abuso sexual na infância, essa pessoa só se dê conta do que aconteceu quando se torna adulto. E realmente é assim que eu me sinto. Só agora eu entendi que fui abusado por todas essas pessoas. E diariamente, dentro da minha casa. Como se fosse algo normal. Será que no meio daqueles adultos todos não tinha ninguém para dizer que isso era errado? Várias dessas atitudes seriam condenadas hoje em dia. E por que que essas pessoas nunca tiveram que responder sobre isso? Por que que a Xuxa, os diretores, produtores e até os pais daquele garoto no filme de 12 anos de idade nunca tiveram que responder criminalmente por aquilo que eles fizeram? Posso estar muito errado, mas eu acho que é um crime fazer aquilo que fizeram com aquele garoto de 12 anos naquele filme. E algo me deixou muito curioso. Imagina se aquele rapaz tivesse se tornado um abusador de menores. De quem ia ser a culpa? Imagina que quando ele crescesse e entendesse o que foi feito com ele, isso lhe causasse um trauma e ele só quisesse fazer isso com as outras pessoas ou com as outras crianças. De quem ia ser a culpa? Realmente, isso aqui é só um desabafo. Desde que eu tive que reassistir aquelas imagens para fazer esse vídeo, eu não paro de pensar nisso. Não paro de pensar o quanto foi injusto que eu, e talvez muitos de vocês que estão assistindo isso aqui, fomos expostos à maldade e à sexualização dos adultos ao nosso redor. Isso não é justo. As crianças não merecem isso. Eu não merecia isso, você não merecia isso. Nenhuma criança merece isso. Parem de abusar das crianças. Deixem as crianças ser crianças. Deixem a infância florescer naturalmente. Não dizem que as crianças são a esperança do mundo? É isso que vocês querem como esperança? É muito nojento isso.